Shalom a todos, a graça e a paz do nosso Deus. Hoje eu quero estudar com os irmãos a palavra de Deus sobre a personificação do Espírito Santo. Muitas pessoas ensinam, que o Espírito Santo é uma pessoa, tomando por base alguns textos da Bíblia, como por exemplo no livro de João, capítulo 14, o verso 25 e 26, lá diz assim que ele ensinará, o Consolador ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Também tem o texto de João 16, o verso 13 ao 14, que fala ali que ele guiaria, o Consolador guiará e dirá o que tiver ouvido e vos anunciará. Então, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, que fala ali que o Espírito intercede, que o Espírito geme. Tem também o texto que diz que o Espírito dá testemunho. Então, com base nesses textos bíblicos, muitas pessoas usam cada texto desse para dizer ou tentar provar que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, ele é uma pessoa, igual ao Pai e ao Filho, e que ele faz parte de uma trindade. Mas, meus queridos, o que ocorre com esses textos é que muitas vezes a Bíblia, ela personifica coisas inanimadas e fala dela como se fossem pessoas. Então, vamos fazer um pequeno estudo nesse sentido e ver que a Bíblia fala de algumas coisas como se fossem pessoas, mas na realidade nós sabemos que não são pessoas, é apenas uma expressão bíblica, não é? Então, por exemplo, vamos para Provérbios capítulo 1, eu gostaria de ver aqui, Provérbios capítulo 1, o versículo 20, você pode fazer uso de sua Bíblia agora, Provérbios 1, verso 20. Vamos falar da sabedoria. Aqui, olha, um texto que se assemelha aos textos lá do livro de João, o texto de sabedoria. É o texto de Provérbios 1, verso 20. Nos diz aqui a palavra do Eterno. Grita na rua a sabedoria, e nas praças levanta a voz. Grita na rua a sabedoria, e nas praças levanta a voz. Então eu pergunto a você, o que é sabedoria? Sabedoria é uma pessoa? Mas a Bíblia está dizendo que grita na rua a sabedoria. Fala como se a sabedoria fosse uma pessoa. E diz que nas praças ela levanta a sua voz. Será que a sabedoria ela é uma pessoa? Vamos também para Provérbios, o capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 1. Que diz aqui, irmãos, olha, não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Então esse texto de Provérbios 8:1, ele tanto fala agora da sabedoria como do entendimento. E diz que os dois, eles têm voz. Não clama porventura a sabedoria? Está dizendo que a sabedoria clama. E o entendimento não faz ouvir a sua voz? Irmãos, entendimento é uma pessoa? Mas aqui está dizendo que ele faz ouvir a sua voz. Eu poderia sim fazer como os trinitarianos para afirmar que a sabedoria e que o entendimento são pessoas. Mas é apenas uma expressão, uma linguagem bíblica, não é? Gostaria também que vocês abrissem a Bíblia no livro de Lucas 7. Lucas capítulo 7. Nos traz aqui mais uma expressão bíblica sobre a sabedoria. Lucas capítulo 7, o versículo 35, diz aqui, o mestre disse assim, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então aqui está dizendo que a sabedoria ela tem filhos. Então a sabedoria é uma mulher, é um homem, a sabedoria é uma pessoa. Então, se nós formos pegar o texto ao pé da letra, nós iremos afirmar que sim, que a sabedoria ela é uma pessoa e ela tem filhos. Então vamos agora falar sobre as obras. Tem aquele texto que diz que o Espírito dá testemunho. Então os que defendem a Trindade diz que o Espírito Santo é uma pessoa, porque uma pessoa é que dá testemunho. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 36,
E vamos ver o que o mestre disse, né? João 5,36. E nos diz assim a palavra do Eterno: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então aqui, meus irmãos, o Salvador está dizendo que as obras que ele faz testemunham, ou seja, dão testemunho. Mas as obras, elas são uma pessoa? Os trinitarianos dizem que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele dá testemunho. As obras também dão testemunho. João capítulo 10, o versículo 25. Vamos ver aqui o que diz, mais uma vez, o nosso Salvador. João 10, 25, diz aqui, ó: respondeu-lhes Yahushua: já vos disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. As obras que eu faço, elas testificam em meu respeito. Então, mais uma vez mostrando que as obras também dão testemunho, testificam. E nem por isso, meus amados, as obras é uma pessoa. Vamos aqui para o texto de Lucas capítulo 19. Vamos ver mais a Bíblia falando a respeito de outra coisa, né? Lucas 19. A pedra. Vamos falar sobre pedra. Lucas 19, versículo 40. Diz assim: mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As pedras clamarão, é uma expressão bíblica. Mas pedra tem boca, pedra pode clamar, mas é uma expressão bíblica. Nem por isso uma pedra, ela é uma pessoa, porque elas clamarão. Abacuque, vamos aqui o capítulo 2 de Abacuque. Esse texto aqui de Abacuque é um texto interessante. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, o versículo 11. Mais uma vez Abacuque 2, 11. Aqui falando sobre a pedra, diz assim: porque a pedra clamará da parede. Olha, você pode acompanhar na sua Bíblia. Porque a pedra capítulo 2, o verso 11. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. A pedra clamará da parede, e a trave, ela responderá do madeiramento. A trave é aquele pau que se coloca na porta para trancar a porta, para travar a porta. Diz que a trave, que é feita de madeira, ela responderá à pedra que clamou lá da parede. Então, a pedra é uma pessoa. A trave, que é feita de madeira, que responde lá do madeiramento, ela também é uma pessoa, mas diz a Bíblia que ela vai responder à pedra. Então, são apenas expressões bíblicas. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 12. Estamos concluindo já o nosso pensamento, que Hebreus, capítulo 12, capítulo 11, o versículo 4, Hebreus 12, 24. Hebreus 12, 24. Vamos falar aqui sobre sangue. A Bíblia fala aqui que o sangue, ele fala. Hebreus 12, verso 24. Acompanha aí na sua Bíblia. Yahushua, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Diz aqui que o sangue do mediador, do nosso Salvador, diz que ele fala de coisas superiores, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
Diz que o sangue da aspersão, né, fala coisas superiores. O sangue, ele é uma pessoa, mas se nós formos seguir a mesma linha de pensamento que as pessoas que defendem a Trindade, que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, se a gente for levar a mesma linha de pensamento, então nós vamos dizer que a sabedoria é uma pessoa, porque ela fala, porque ela clama, que o entendimento é uma pessoa, porque ele faz ouvir a sua voz, que a sabedoria é uma pessoa porque tem filhos. Vamos dizer que a pedra é uma pessoa porque ela clama da parede. Vamos dizer que a trave é uma pessoa porque ela responde o que a pedra fala. Vamos dizer que as obras são pessoas, por quê? Porque as obras dão testemunho, as obras testificam ao respeito do Mestre, também ao nosso respeito. E vamos dizer que o sangue é uma pessoa, porque o sangue também fala, segundo as Escrituras Sagradas, né? Vamos para o livro, capítulo agora 11. Capítulo 11, o versículo 4. Diz assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então, através das suas ofertas, mesmo depois de morto, ainda fala, através das ofertas. As ofertas, a oferta que foi feita por Caim, ela fala, mas diz aqui, ó: tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então, mais um texto, está lá em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 10. Vamos ver aqui sobre essa oferta, né, feita por Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Diz aqui, Gênesis 4:10: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Diz aqui que a voz do sangue do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão, clama a mim. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então, irmãos, diz aqui que a voz clama, o sangue clama a Deus, né? Desde a terra até Deus. Então, são expressões bíblicas que personificam coisas inanimadas. Não quer dizer que esses textos estejam errados, e não quer dizer que esses textos sejam pessoas, que essas coisas sejam pessoas. É uma expressão bíblica. Nós podemos dizer assim que a esperança, ela é a última que morre, ou que a esperança nunca morre. São expressões bíblicas, porque a esperança é apenas um sentimento de fé e não uma pessoa. Então, mesmo assim, quando a Bíblia trata muitas vezes do Espírito do Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, e usa expressões que ele fala, que ele guia, que ele dá testemunho, são expressões bíblicas e não fazem dele uma terceira pessoa. E nem igual ao Pai, e nem igual ao Filho, mas são apenas expressões. E por que existem essas expressões? É porque o Espírito, que é concedido pelo Pai, ele fala à nossa mente, ele toca na nossa mente. É a voz da nossa consciência. É quando muitas vezes eu creio que você já foi usado por Deus, através de seu Espírito, quando você falou algo inspirado que você pensa assim, não, mas como é que eu me lembrei de tanta coisa? É o Espírito de Deus agindo em sua mente. Ou seja, através de sua mente ele traz palavras à sua boca. É por isso que ele fala. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo. Eu desejo que o Eterno enriqueça a vida de vocês de toda sorte de bênção, especialmente do seu Santo Espírito. Até a próxima.